Hoje eu tenho uma história para contar para você o que aconteceu comigo recentemente. Eu criei um site da Shell Privacy e compartilhei o link com algumas pessoas conhecidas, pessoas das quais eu tinha o seu contato. E nesse compartilhar eu pedia um feedback do que eles achavam do meu site. E são pessoas da área de proteção de dados, das quais eu tenho intimidade. Uma dessas pessoas me questionou o porquê que eu estava fazendo aquilo, pois eu estava infringindo a privacidade dela. Ela me disse que o compartilhar do link infringia a hipótese e a finalidade no tratamento desses dados. E que, diante disso, ela estava indignada com isso. Isso me veio um questionamento. Eu infringi a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? A resposta técnica para isso é que não. Eu não infringi. Mas a percepção dessa pessoa que sim, que eu tinha infringido a LGPD. E exatamente sobre a diferença entre o que é técnico e o que é percepção é que nós vamos tratar hoje no nosso programa. Olá, eu sou Anderson Andrade, eu sou DPO, Data Protection Officer, certificado pela Exim, MBA em Segurança da Informação e criador dos frameworks Shell Privacy. Te convido a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para receber as nossas notificações, compartilhar o nosso canal e também comentar tudo aquilo que você vai aprender nesse universo de privacidade. Então vem comigo, porque aqui a nossa missão é simples. Privacidade é um direito. Defender, proteger humanos é o nosso propósito. Hoje eu quero explorar com você um tema que raramente é discutido com profundidade nos cursos de LGPD, nas certificações e nos white papers acadêmicos. A diferença entre o que a pessoa ou as pessoas percebem como violação de privacidade e o que a lei efetivamente define como tal. Esse gap, essa lacuna na percepção e na norma é uma das fontes mais subestimadas de conflito nas organizações, nas relações profissionais e até nas relações pessoais. E entender esse gap não é apenas um exercício acadêmico, é uma competência essencial para qualquer DPO, qualquer gestor de privacidade, qualquer profissional que trabalhe com dados. Porque no mundo real, você não vai lidar com pessoas que apenas entendem que a lei diz. Vamos lidar com pessoas que sentem que a lei deveria dizer. E esses dois mundos, muitas vezes, não se encontram. O que é percepção de privacidade? Vamos começar pelo conceito. Percepção de privacidade é a avaliação subjetiva que uma pessoa faz sobre se sua privacidade foi respeitada ou violada, independentemente do que a lei estabelece. Essa percepção ela é moldada por três fatores principais. O primeiro, o contexto da informação. O sociólogo americano Helen Nissenbaum desenvolveu o conceito de contextual integrity, integridade contextual. A ideia é simples e poderosa. Uma informação flui de forma apropriada quando respeita as normas do contexto em que foi originalmente compartilhada. Um exemplo, você compartilha o seu número de telefone com um colega de trabalho. Ele usa esse número para te enviar
informação sobre o trabalho, um documento, uma reunião, até aí tudo bem. Mas se ele usa esse mesmo número para te vender um produto, um serviço, você sente que algo foi violado, mesmo que tecnicamente ele apenas usou um dado que você forneceu. A lei pode não ter sido violada, mas a integridade contextual, sim. Segundo ponto, a expectativa de controle. Pesquisas em psicologia da privacidade mostram que as pessoas associam privacidade à sensação de controle sobre suas próprias informações. Quando essa sensação de controle é quebrada, mesmo que nenhum dado tenha vazado, a percepção de violação surge. O terceiro e último ponto, o nível de conhecimento técnico. Ironicamente, pessoas com mais conhecimento técnico sobre privacidade nem sempre percebem melhor o que é ou não uma violação legal. Às vezes, o excesso de sensibilidade técnica cria uma percepção de violação, onde não há base jurídica. E é aqui que o caso que eu contei no início se encaixa perfeitamente. O que a LGPD realmente diz? Agora nós vamos entrar na lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Ela define tratamento de dados pessoais como toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem, descritas na própria lei, como coleta, produção, recepção, enfim, distribuição, acesso, reprodução, transmissão, processamento, arquivamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, difusão e extração. É uma lista longa e ela é proposital. E é este o ponto central. A LGPD não se aplica a todos os usos de dados pessoais. O artigo 4º, inciso 1, é claro. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Isso significa que quando você, como pessoa física, usa o número de telefone de um conhecido para enviar uma mensagem pessoal, pedindo uma opinião, uma avaliação de algo que você fez, por exemplo, você não está realizando um tratamento de dados nos termos da LGPD. Não há coleta sistemática, não há base de dados, não há finalidade econômica, não há operação de tratamento no sentido técnico jurídico da lei. É o mesmo princípio que permite que você tenha agenda de contatos no seu telefone, sem precisar de um DPO ou de uma política de privacidade. Agora, isso não significa que qualquer uso de dados pessoais entre pessoas físicas seja automaticamente aceitável do ponto de vista ético ou social. Significa que a LGPD especificamente não regula esse espaço. E há uma razão para isso. A lei foi desenhada para regular o poder assimétrico entre organizações, que têm capacidade de coletar, processar, monetizar dados em escala, e os titulares individuais que não têm esse poder. Uma mensagem de WhatsApp entre dois profissionais que se conhecem, por exemplo, não vai criar essa simetria. Por que que esse gap existe e por que ele importa? Então, por que tantas pessoas, inclusive profissionais da área, confundem percepção com norma? E eu identifico 3 razões principais. A primeira, a LGPD criou uma hipersensibilidade legítima, mas às vezes excessiva. Desde 2020, quando a lei entrou em vigor, houve um esforço enorme de conscientização sobre privacidade no Brasil. E isso é positivo.
Mas como todo processo de conscientização acelerado, ele pode gerar reações desproporcionais. Quando você aprende que dados pessoais são valiosos e que seu uso indevido pode causar danos, é natural que você passe a ver violações em situações que não se enquadram tecnicamente nessa categoria. Segundo, a lei é complexa e o conhecimento é fragmentado. A maioria das pessoas, inclusive muitos profissionais, conhece partes da lei. E não o todo. Conhece princípios, bases legais, penalidades, mas não necessariamente conhece as exceções, os limites de aplicação e os critérios de proporcionalidade. E um conhecimento parcial pode ser mais perigoso do que nenhum conhecimento, porque gera certeza onde deveria haver dúvida. Terceiro, privacidade é profundamente emocional. Isso é o mais importante e é aqui que o Shell Privacy coloca no centro de sua abordagem. Privacidade não é apenas uma questão jurídica, é uma questão humana. A sensação de ter a privacidade violada ativa as mesmas respostas emocionais que a sensação de ser traído, de perder o controle, de ser exposto sem sentimento ou consentimento. E essas respostas emocionais são reais, mesmo quando a base jurídica não sustenta a percepção. Isso não significa que a pessoa está errada em sentir o que sente. Significa que o trabalho do profissional de privacidade inclui gerir percepções, não apenas cumprir normas. Vamos à aplicação prática, o que fazer com esse gap que nós mencionamos no bloco anterior. Então, o que fazemos com essa informação? Para os profissionais de privacidade, os DPOs, quando se recebe uma reclamação ou uma percepção de violação, o primeiro passo não é citar o artigo da lei, é ouvir, é entender qual foi a expectativa que foi frustrada, é identificar se houve uma violação de integridade contextual, mesmo que não haja violação legal. Porque mesmo sem obrigação legal, jurídica, há uma obrigação ética de gerir bem as informações que as pessoas confiam a você. Para as organizações, o gap entre percepção e norma é uma fonte constante de conflitos internos, reclamações à Agência Nacional de Proteção de Dados e danos reputacionais. Investir em cultura de privacidade, não apenas em compliance, é o que fecha esse gap. E é exatamente o que o framework Shell Privacy propõe. Privacidade não é como uma lista de obrigações legais, mas como uma cultura organizacional onde o ser humano está no centro. E para todos nós, da próxima vez que você sentir que sua privacidade foi violada, faça duas perguntas. A lei foi violada? E, separadamente, minha expectativa razoável de privacidade foi frustrada? As respostas podem ser diferentes. Ambas importam. Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo sobre o que é técnico e o que é percepção de privacidade. Voltando à história do início, eu não violei a lei, a LGPD, mas a percepção da outra parte era de que sim. E sabe o que eu aprendi com isso? Que ser um bom profissional de privacidade não é apenas saber a lei de cor. É ter a humildade de reconhecer que a percepção das pessoas é real, mesmo quando a norma não a sustenta. É entender que o nosso trabalho não termina no artigo da lei, começa lá. E esse episódio, aliás, ele vai direto para uma série de conteúdos que eu estou desenvolvendo para o meu próximo livro, onde exploro em profundidade a dimensão humana na privacidade.
integrando o modelo PEER da aviação com frameworks Shell Privacy e Meta Privacy. Se você ainda não leu o primeiro livro, o link está na descrição. Se você trabalha com privacidade, proteção de dados ou simplesmente quer entender melhor seus direitos digitais, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você já viveu uma situação onde a percepção de violação de privacidade não coincidiu com o que a lei dizia? Como você lidou com isso? Eu leio os comentários e até o próximo episódio. Privacy is a right. Protecting humans is our purpose.